Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma. Bem-vindos ao programa Poetas do Mundo na Rádio Transforma e Revista em Comunidade. Fernanda de Queiroz, os meus convidados Lorelei Haddad, professora, arte-terapeuta e também escritora, e do meu lado o grande poeta e escritor também, Henrique Doria, para nos acompanhar nesta viagem que vamos fazer sobre a nossa autora. E também vamos fazer este programa de uma forma diferente, até porque é o fim desta temporada de Poetas do Mundo e vamos agora, no mês de setembro, ter um formato presencial e que o nosso programa vai ter público e ficam desde já convidados a participarem, que vamos fazer sempre a divulgação e a promoção das datas em que vão ser realizados os programas Poetas do Mundo. A autora deste mês vai ser a nossa grande poeta Flor Bela Espanca, a trágica escritora que gostava de escrever poemas de amor, a vida e alma de uma poeta, a quem Fernando Pessoa dizia a alma inovadora, irmã gêmea da minha. Vou pedir neste momento para o Henrique falar um pouquinho da biografia ou desta vida da poeta portuguesa, dado que, para também tentarmos situar uma poeta que já foi referenciada também no Poetas do Mundo, mas que, com uma nova roupagem, com uma nova visão, e a pedir ao Henrique para nos falar sobre isso, até para depois a Lorelei também poder explanar esta paixão que tem também por uma poeta portuguesa, ela como brasileira. Pois. Muito obrigada, Henrique. Obrigada. Obrigado, Fernanda, pelo teu convite. A Flor Bela é uma poeta que divide os poetas e os críticos. É curioso que há quem venera a Flor Bela e há quem acha que ela é uma poeta muito vulgar, que não é do tempo dela, é uma poeta do século XIX, que escreveu como o Antero de Quental, por exemplo. E a verdade é que existe uma certa dualidade na poesia da Flor Bela. Existem poemas que são muito já do tempo dela e existem poemas que são ainda do século XIX, que realmente são muito anterianos. É claro que isso é uma apreciação feita e que não é feita sobre a Flor Bela, mas que pode ser também feita sobre o Fernando Pessoa. Ao contrário do que muita gente pensa, o Fernando Pessoa não é apenas o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis, ou o Alberto Caeiro, ou aqueles poetas mais conhecidos. O Fernando Pessoa tem coisas perfeitamente vulgares, já as quadras ao gosto popular, que são muito simples, mas até os poemas maçónicos do Fernando Pessoa são poemas fraquinhos. Se calhar eu até, comparando-os com os da Flor Bela, eu diria que são tão ou mais do século XIX do que os poemas da Flor Bela. Portanto, o próprio Fernando Pessoa tem também uma poesia que não é ela toda uniforme, não é ela toda de grande qualidade. A poesia dela está ligada a uma vivência pessoal muito grande, a uma afetividade muito grande. Ela era uma filha, digamos assim, ilegítima. Naquele tempo ela era uma filha fora do casamento, o pai era casado, o pai era um fotógrafo, dos primeiros fotógrafos profissionais, digamos assim, em Portugal, e era casado com outra mulher que não a mãe dela. A mãe dela era uma mulher muito bonita e empregada de servir. E a mulher do pai, a esposa do pai, era infértil. E, por comum acordo, resolveram
que ele tivesse filhos fora do casamento. Até nisso é moderna, porque foi a primeira barriga de aluguel. Não é? Fora do Não é? casamento. E tiveram ela e, posteriormente, o irmão Apeles, nasceram fora do casamento. Mas, curiosamente, a mulher do pai foi a madrinha deles, tanto dela como do Apeles. E levou-os para a casa dela e criou-os. E o pai criou-os em casa dele e deu-lhe uma educação. Essa educação vê-se na poesia dela. Claro que ela era uma pessoa muito sensível. E aquela solidão do Alentejo levou a esta sensibilidade extrema. E aquele desejo de amor, aquela obsessão pelo amor, que se traduziu em 3 casamentos e se calhar todos os 3 um pouco falhados. Quer dizer, é aquela vontade de amar perdidamente, como ela dizia, nos 3 casamentos falhados. Ela começou por casar com um colega de curso, no curso de Direito, que ela conheceu em Vila Viçosa. Depois casou-se viveu durante algum tempo, divorciou-se do primeiro marido e casou-se com um alferes que foi inclusivamente chefe de gabinete do Ministro da Guerra, ainda na Primeira República, e esse alferes trouxe-a para o Porto, trouxe a Défora para o Porto, e ela viveu aqui, durante algum tempo, viveu com esse alferes no Castelo da Foz, neste belíssimo Castelo da Foz, que nós temos ali, junto à Foz do Douro, no Porto. Eu quero confessar uma coisa. É Posso? uma princesa Uma princesa, exatamente. no castelo. E como é que uma poeta princesa também? Exato. Uma mulher erudita, uma mulher fora, não é? Da época, com Fora do pensamento padrão literário. completamente da época, não é? E é uma coisa que você sabe que dos motivos de eu escolher o Porto para viver foi por causa da Flor Bela. Porque a Flor Bela, no Brasil, ela foi muito divulgada. E eu, menina, eu falei, gente, essa mulher era tão fantástica. Eu achava mesmo, eu via assim como você descreveu, uma princesa. E numa terra de castelos, o que podia querer mais? Pois, mas uma princesa fora do tempo. Fora do tempo. Fora do tempo. E uma princesa totalmente extemporânea. Que, apesar de ter vivido no Castelo da Foz, ficou insatisfeita. Ela depois divorciou-se e casou ainda com um médico. E foi viver para Matosinhos, numa casa que ainda hoje existe e está assinalada como a Casa Flor Bela Espanca. Matosinhos foi a última terra onde viveu Flor Bela Espanca. E a Biblioteca Municipal de Matosinhos tem o nome de Biblioteca Municipal Flor Bela Espanca. Mas ela, para além deste problema do marido, dos maridos, digamos assim, do casamento, dos casamentos, ela teve outro grave problema. Ela adorava o irmão. O irmão era um rapaz belíssimo, que era cortejado pelas mulheres, e diz-se que ela tinha até um amor que não era nada apenas fraternal relativamente ao irmão. Ultrapassava um pouco isso. Havia ali qualquer coisa de relação incestuosa em termos não consumados, mas em termos afetivos. O eu poético. E o irmão morreu no primeiro acidente de aviação, não é de aviação, é de aviação que existiu em Portugal, em 1927. Para além de problemas daquela ânsia de amor, os homens não estavam à altura dela, nenhum deles estava à altura dela, e ela teve esse desgosto já na parte final da vida dela. Ela nasceu em 1896 e faleceu, suicidou-se em 1930. O irmão faleceu em 1927 nesse desastre de aviação. E ela, a partir daí, foi decaindo e não se foi adaptando. Será que,
interromper. Será que a Flor Bela, desde muito cedo, ela convive com a morte? O primeiro poema dela, com 8 anos, A Vida e a Morte. O que é a vida e a morte? Aquela infernal inimiga. A vida é o sorriso, a morte da vida guarida. A morte tem os desgostos, a vida tem os felizes. A cova tem as tristezas, a vida tem as raízes. A vida e a morte são o sorriso lisonjeiro e o amor tem o navio, e o navio o marinheiro. Flor Bela escreve com 8 anos este Um belo poema. Um belíssimo poema. Por isso, a vida, Para uma criança com 8 anos é extraordinário. Aliás, ela começou a escrever, começou a escrever muito cedo para jornais. Ela escreveu contos, aos 13 anos já publicava em jornais regionais. Há muitos críticos da Flor Bela que dizem que ela era uma boa poetisa de jornais de província, mas ela escreveu para jornais, escreveu inclusive para uma revista que durou muitos anos, eu nem sei se existe ainda, Modas e Bordados. Não existe, mas nos antigos, sim. Nos alfarrabistas, uma revista. Ainda se encontra. Era uma revista que durou imensos anos, onde colaborou muita gente. Não eram só modas e bordados, era cultura também que existia nessa revista. E ela colaborou muito nova com essa revista. Ela fez, ela entrou em direito. Menina que escreve desse jeito. Havia 14 mulheres na Faculdade de Direito e quase 370 homens. E havia 14 mulheres. E ela era uma dessas 14 mulheres na Faculdade de Direito de Lisboa. Depois abandonou o curso, por várias razões, nunca conseguiu tirar o curso. Mas parece que era uma vida permanentemente insatisfeita em tudo. As suas próprias obras também vão revelando, os seus poemas, as suas antologias, algum desta vida, desta vivência. Podia pedir-lhe um poema da Flor Bela que... Minha primeira paixão por Flor Bela foi justamente o fumo, né? Então, eu fiquei... menina, era completamente... Ainda, assim, eu pensava, como alguém pode escrever tão bem, tão bonito, como uma mulher? E veja, numa época em que as mulheres tinham uma dificuldade em se projetar. Penso... como mulher hoje e sabendo das dificuldades que as mulheres enfrentam nas suas vidas para romper barreiras, para tudo, imagina cursar direito numa faculdade massivamente masculina, não é? E ela naquele tempo dá a cara assim para uma coisa. Imagina o que deve ser. Longe de ti são ermos os caminhos, longe de ti não há luar, nem rosas. Longe de ti, há noites silenciosas. Há dias sem calor, beirais sem ninhos. Meus olhos são 2 velhos pobrezinhos, perdidos pelas noites invernosas. Abertos, sonham mãos cariciosas, tuas mãos doces, plenas de carinhos. Os dias são outonos, choram, choram. Há crisântemos roxos que descoram. Há murmúrios dolentes de segredos. Invoco o nosso sonho, estendo os braços. E é ele, ó meu amor, pelos espaços, fumo leve, que foge entre meus dedos. Isso é a perfeição da descrição de um amor não realizado, sonhado e nunca materializado, não é? E erótico. Erótico e tudo, de uma forma tão sublime, tão bem descrito, tão suave, não é? Eu gostava de falar do ambiente também, do ambiente alentejano, que fez também ser assim. Porque o ambiente também, a moldar, não é? O ambiente também influencia a personalidade. E ela foi profundamente influenciada pelo ambiente alentejano, por aquela paisagem, por aquelas planuras, por aquela tristeza, por aquele som dos cantares alentejanos
tão lentos. E eu não quero deixar de ler este poema, ou dois poemas, que retratam bem este Alentejo, até de certo modo com a cadência da música alentejana. Árvores do Alentejo. Horas mortas, curvada aos pés do monte, a planície é um brasido. E, torturadas, as árvores sangrentas, revoltadas, gritam a Deus a bênção de uma fonte. E quando, manhã alta, o sol poente, a ouro, a giesta a arder pelas estradas esfíngicas, recortam desgrenhadas os trágicos perfis do horizonte. Árvores, corações, almas que choram, almas iguais à minha, almas que imploram em vão um remédio para tanta mágoa. Árvores, não choreis. Olhei e vede. Também ando a gritar, morta de sede, pedindo a Deus a minha gota d'água. É um belo poema. Tem esta cadência alentejana, esta tristeza profunda a pedir uma gota d'água como pedem as árvores do Alentejo. A alma dela também pedia uma gota d'água como pedem as árvores do Alentejo. Outro poema que também revela precisamente essa vivência alentejana que estava profundamente incrustada nessa personagem que era a Flor Bela. Alma perdida. Toda esta noite o rouxinol chorou, gemeu, rezou, gritou perdidamente. Alma de rouxinol, alma da gente, tu és talvez alguém que se finou. Tu és talvez um sonho que passou, que se fundiu na dor suavemente. Talvez sejas a alma doente de alguém que quis amar e nunca amou. Toda esta noite choraste e eu chorei, talvez porque ao ouvir-te adivinhei que ninguém é mais triste do que nós. Contaste tanta coisa à noite calma que eu pensei que tu eras a minha alma que chorasse perdida em tua voz. Reparem, esta toada alentejana e isto é a arte poética. Toda esta noite o rouxinol chorou, gemeu, rezou, gritou perdidamente. Há aqui uma cadência que vai subindo lentamente para dar a importância. Gritou perdidamente. É um desespero que desespero que vai crescendo. É um belo poema da Flor Bela. Ventos, não é? Aos quatro ventos, ao religioso, à natureza. É, no fundo, rezar aos quatro ventos. Quem pode me ajudar, não é? Não é? Quem pode me ajudar? Que bonito. Muito obrigada, Lorelai. Eu sei que está fascina falar de Flor Bela, para si seria... Eu também soube que no vestibular, é assim que se diz no Brasil, Flor Bela também é estudada e sai no exame, não é? Sim. A depender são escolhidos poemas para se fazer análise e tudo. No meu, eu tive a sorte que foi. Mais uma das... Foi sorte. Aí foi sorte, mas porque... não foi sorte convidar a Lorelai para vir falar de Flor Bela. Tem a ver não, com... não sou estudiosa, sou apaixonada. Então, esta inspiração pura e perfeita, e encontramos muito o sonho, não é? De ser uma poetisa eleita por nós, eleita entre as poetas e os poetas, porque, como eu no início referenciei, Fernando Pessoa diz mesmo que ela é a alma gêmea. E depois poderemos ver também numa das capas de umas edições em que o Fernando Pessoa é agora. Eu ponho esta questão: será a irmã gêmea do feminino que Pessoa não conseguiu? Será que ela é completude, não é? Desse Fernando Pessoa? Isso já é uma questão um bocado filosófica, mas... Penso que não. Ela era uma mulher profundamente apaixonada. E o amor do Fernando Pessoa sobre
sobre a heterossexualidade ou a homossexualidade do Fernando Pessoa tem sido escrito muito. Mas sobre a heterossexualidade, nós sabemos que ele tinha aquelas célebres cartas de amor à Ofélia, eram cartas de amor quase platónico, em que ele achava que era muito amor, brincar e saltar ao pé coxinho à frente da janela dela. Embora eu não saiba se naquele tempo era possível muito mais do que saltar ao pé coxinho em frente à janela da amada. Pelo menos na rua. Depois às escondidas, isso já é outra coisa. Vamos as duas atacar. Sim. Estamos a falar de almas. A alma é assexuada? Não, mas ela, o Fernando Pessoa não era uma alma, o Fernando Pessoa era todo cerebral, enquanto que ela era toda emocional. Aí há uma diferença. Mas aí enorme. até uma coisa interessante, porque ele podia sentir nela exatamente a completude daquilo que ele faltava, daquilo que ele buscava. Sim, não que é? ele não tinha. Exatamente. Ele era todo cerebral. Eu Há quem preciso... diga que o Fernando Pessoa não é um poeta, que ele é um filósofo. Sim. Há opiniões a dizerem que não, o senhor, o Fernando Pessoa não é o poeta. Por exemplo, muita gente que entende que o grande poeta da primeira metade do século XX não é o Fernando Pessoa, mas é o Camilo Peçanha. Que é todo poesia, é todo música. E o Fernando Pessoa é profundamente intelectual. Mas aí é um momento em que a gente pensa, mas a filosofia também não será poética? Será que a gente tem que colocar as coisas em nichos? Será que a gente tem sempre que compartimentar os saberes? Por que as coisas não fluem? E eu acho que a poesia tem esse espaço, não é, Fernanda? Precisamente. A poesis. Exatamente. É quando você já está num novo patamar. Sim. É quando você o português António Damasio disse que, ao contrário do que Descartes dizia, a res cogita e portanto o penso logo existe, melhor dizendo, não era dissociável da emoção. Portanto, as pessoas não existem só pelo pensamento, as pessoas existem pela emoção. E a emoção e a razão estão profundamente ligadas. Veja, e tanto que a emoção, na medida em que ela exacerba, há pessoas que perdem, como no caso da Flor Bela, a dor do viver é tão intensa que não vale a pena. Eu não consigo administrar. Então isso passa a ser uma coisa, uma patologia. Sim. Não é? Sou eu. Como um poema autobiográfico. Pelos campos fora, pelos combros, pelos montes que embalam a manhã, largo os meus rubros sonhos de pagã, enquanto as aves poisam nos meus ombros. Em vão me sepultaram entre escombros, de catedrais de uma escultura vã. Olha-me o loiro sol, tonto de assombros, e as nuvens a chorar chamam-me irmã. Ecos longínquos de ondas, de universos, ecos do mundo de um distante além, de onde eu trouxe a magia dos meus versos. Sou eu, a que nas mãos ansiosas prendeu da vida, assim como ninguém, os meus espinhos sem tocar nas rosas. Repare-se como ela liga aqui o sofrimento à beleza, ao amor, ao prazer. A rosa é o símbolo do amor, claro, do prazer, da beleza. E então ela liga. Ela toca nos espinhos, ela como que fala dos espinhos quando quer falar de rosas. E isso mostra a personalidade dela, não é? Eu escolho um poema que traduz também novamente isso. O fixar na noite. A noite, a ausência de luz, a ausência de vida, a morte. E ela anoitecer. A luz desmaia num fulgor da aurora, diz-nos adeus religiosamente. E eu, que não creio em nada, sou mais crente do que em menina um dia o fui outrora. Não sei o que ri em mim, o que em mim chora. Tenho bênçãos de amor para toda a gente. E a minha alma sombria e penitente soluça no infinito desta hora. Horas tristes que são o meu rosário,
ó minha cruz de tão pesado lenho, ó meu áspero e intermino calvário. E a esta hora tudo em mim revive, saudades de saudades que não tenho, sonhos que são os sonhos dos que eu tive. Nossa. Ela, um belíssimo poema, muito moderno, é do melhor que ela escreveu, Sim. em que ela fala dos sonhos que eu não tive. É precisamente esta a personalidade. A poesia também é imortal porque os poetas Exatamente. assim lhe dão esse, não é? Porque os Essa poetas manifestação. existiram e criaram o que é imortal. Estão ali, e eles estão ali, eles estão, são etéreos ali, mas enquanto se pega no livro, eles estão ali materializados, não é? Vamos Pois. ouvir mais um. Esse aqui eu acho bonito, e foi inclusive musicado, que é o fanatismo. E o fanatismo mostra exatamente esse excesso de amar, esse excesso de amor. Minha alma de sonhar-te anda perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada, assim, enlouquecida, passo no mundo, meu amor, a ler o misterioso livro do teu ser. A mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E os olhos postos em ti, digo-te rastros, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. Ah, isso é exatamente o que diz o título. Um amor fanático, um amor em que a pessoa, o ser amado, já é deificado, não é? Ele já é Deus. Não tem mais o que... Ele é Deus e diabo. E diabo, Deus e exatamente, diabo. a dualidade divina está ali presente também, capaz de lhe causar os melhores sentimentos e as maiores angústias, os maiores sofrimentos. Sim. E ser vida e ser morte E também. ser morte também. Exatamente isso. Traduziu perfeitamente, Oh, não é? Eu acho que podemos... Eu já disse vários poemas e tu poderias... Eu ia deixar o poema crucial, realmente. Sim. Este será o poema para o fim que eterniza todos os poetas, e a flor também, a flor bela, e inclusive também já é cantada em português, que é o Ser Poeta. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, é morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja. Rei do reino de além, há quem além dor. É ter de 1000 desejos o esplendor. É não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja. É ter garras e asas de condor. E é ter fome e ter sede de infinito. Por elmo, as manhãs de ouro e de cetim, é de condensar o mundo num só grito. E é amar-te assim perdidamente, e é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Muito obrigada pela vossa presença, por ter aceito este convite. Obrigado também à Rádio Transforma, à Revista em Comunidade, por terem concebido o programa Poetas do Mundo neste formato, e vamos nos despedir. Por um curto espaço de tempo, vamos passar para a sala. Convidamos a subscrever o canal, a estarem presentes nas nossas sessões de poesia, a trazerem também sugestões de poetas, para que a poesia possa ser vivida presencialmente e que possa também ser partilhada com toda a nossa emoção e também com todo o nosso conhecimento e a devoção e dedicação. Lorelei Haddad, muito obrigada. Obrigada eu. Henrique Dória, muito obrigada.
Obrigado, até Fernando. a nossa próxima edição Poetas do Mundo na Rádio Transforma e Revista em Comunidade. Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma.